Paloma tenta amparar Arthur. Ele a informa que no passado Teresa teve relações com Mariano. Paloma controla Arthur. Ele decide beber. Esperança ressalta que não deve explicações a Maíra. Ela dá um basta na corna. Esperança garante para Maíra que não voltará a procurar Rubens. A Sonsa sugere que a corna não confie no marido. Maíra fala para a Esperança que tem total confiança em Rubens. A Sonsa desdenha da situação. Johnny entrega os churros para a Esperança. Ele acaba falando sobre a gravidez da irmã. Maíra escuta. A corna exige uma explicação de Esperança. Arthur indaga Paloma. Ela insinua para o professor que Teresa estava muito feliz com Mariano. Paloma garante para Arthur que a descarada só está com ele por interesse. O professor continua com ódio da esposa. Maíra persegue Esperança. Ela decide levar a Sonsa até Rubens. Elas quase se agridem. Hernan aparece. Paloma sugere que Arthur pare de beber. Teresa liga para o marido. Arthur decide não atender a esposa. Teresa expõe a sua fúria para Joana. A costureira percebe que a ambiciosa sabe o que provocou a raiva do marido. Teresa comenta com Joana que Arthur estava aborrecido com o trabalho. A costureira não compra a versão da afilhada. Joana ressalta que Teresa tem muitos problemas com Arthur. Ela faz a afilhada chorar. Hernan tenta enxotar Maíra. Ele protege Esperança. Hernan inventa para Maíra que é o pai do filho da Sonsa. Arthur e Paloma ressaltam que Teresa não é ingênua. O professor continua inconformado por ter perdido para Mariano. Ele ressalta que não perdoará Teresa pela mentira. Arthur supõe que a esposa iludiu Mariano. O professor quebra um copo e corta a mão. Paloma socorre com gelo. Arthur informa a loira que as suas feridas estão na alma. Ele não para de beber. Hernan consegue enganar Maíra. O pediatra informa a corna que não liga para o passado de Esperança. Hernan exige que Maíra se afaste da Sonsa. A corna segue tranquila. Hernan comunica a Maíra que pretende se casar com Esperança. A corna ressalta para os demais que não voltará a pôr os pés na vila. Esperança desaba. Ela abraça Hernan. Paloma sugere que Arthur se divorcie. Ele continua magoado. Paloma fala para Arthur que pode aliviar a dor dele. Ela sugere que o professor pare de sofrer. Arthur suspira por Teresa. Paloma insinua que o professor é um bobo. Arthur conta à loira que também escutou que Teresa o ama. Ele ressalta que é capaz de matar Mariano. Paloma se insinua para Arthur e ressalta que jamais deixou de amá-lo. Ela o beija. Teresa não consegue dormir. Ela ressalta que está dando tudo errado. Teresa sofre por Mariano. Ela reitera que precisa de Arthur para ter dinheiro e poder. O professor cede às investidas de Paloma. Eles se atracam no sofá. Esperança ressalta que Hernan a salvou. O pediatra informa a Sonsa que a adora. Hernan se declara para a Esperança. Maíra volta para casa e encara Rubens. No dia seguinte, Teresa come com Joana e Heitor. Ela ressalta que ainda não soube nada sobre o marido. Teresa e Joana pedem uma carona para Heitor. Ele aceita levá-las. Aida esfrega a sua felicidade na cara de Teresa. A perversa insinua que Arthur deixou a esposa plantada. Mariano se desculpa com Aurora. Ele ressalta que não quer perder a amizade dela. Aurora insinua para Mariano que está se cansando dele. Ele percebe que a morena está bastante agressiva. Aurora ressalta que Mariano é um tapado. Ela o obriga a reagir. Heitor encontra a filha. Aurora fala para o pai que é uma boba. Ela informa a Heitor que segue amando Mariano. O diretor sente pena da filha. Aurora deseja melhorar. Heitor ressalta que a filha precisa de ajuda. Teresa conta para Aurora que voltará para a capital. Roberto tenta arrancar informações sobre Joana com Esperança. A Sonsa segue pensativa. Roberto reitera que morre sem Joana. Ele deseja tomar o café da manhã com Esperança. Martim pede para Aurora seguir na casa de campo. Ele fala para a namorada que a cada dia a ama mais. Eles se beijam. Aurora atende a ligação de Heitor. Genoveva visita Maíra. Elas voltam a conversar. Maíra admite para Genoveva que voltou a procurar Esperança. Ela crê que a Sonsa não gosta de Rubens. Maíra revela para Genoveva que Esperança está grávida.
A sonsa admite para Roberto que cometeu erros graves. O músico percebe que Esperança tem novos pretendentes. A sonsa confessa para Roberto que não consegue se apaixonar por outro. Esperança sugere que o músico volte a expor o seu amor para Joana. Roberto fala para a sonsa que não pretende se comprometer com Griselda. Heitor e Joana regressam. Roberto se esconde. Heitor beija Joana. Ele vai embora. Roberto insulta Joana. Ela volta a enciumá-lo. Joana fala para Roberto que foi tratada como uma rainha. Ele chora. Roberto sugere que Joana não exponha as intimidades. Ele decide procurar Griselda. Esperança sugere que Joana não magoe Roberto. A costureira ressalta que precisa se afastar do músico. Luísa questiona Teresa. A descarada descobre que Arthur não dormiu em casa. Teresa alarma Luísa. Paloma e Arthur dormem abraçadinhos. Eles acordam. Paloma informa Arthur que teve uma noite maravilhosa. Ele ressalta que cometeu um erro. Paloma tenta seduzir Arthur novamente. Ele se sente mal por ter traído a esposa. Paloma relembra Arthur que Teresa o enganou primeiro. A ambiciosa e Luísa deduzem que o professor sofreu um acidente. Elas seguem em pânico. Teresa fala para Luísa que não pode enviuvar. Arthur se veste. Paloma fala para o professor que não pretende pressioná-lo. Ele exige que a loira não crie ilusões. Paloma fala para Arthur que sempre estará à disposição. Ele pede perdão para ela. Paloma informa Arthur que não contará o ocorrido para ninguém. Maíra conta para Genoveva que Esperança arrumou outra trouxa. A corretora segue desconfiada. Maíra crê que voltará a ser feliz com Rubens. Genoveva estimula. Arthur informa a Paloma que eles deixarão de se ver. O professor reitera que não agiu bem. Paloma fala para Arthur que no amor e na guerra vale tudo. O professor informa a loira que tem princípios. Paloma deseja se casar com Arthur. Ele dá um fora nela. Paloma continua iludida. Teresa faz ligações. Ela não descobre nada sobre Arthur. Teresa e Luísa decidem pedir ajuda a Fernando. Nico e Gema se encontram. A agiota ressalta que os seus lucros aumentaram. Nico sugere que Gema siga preparando os sanduíches batizados. A agiota deseja alertar Johnny. Nico exige que Gema continue calada. Ele fala para a agiota que sabe o que faz. Johnny segue sem encontrar quartos para alugar. Roberto sugere que o baixinho seja o porteiro da vila. O músico fala para Johnny que Griselda não é como Joana. O baixinho exige que Roberto não o deixe na mão. O músico teme que Griselda o agrida. Johnny sugere que Roberto se divirta. Patrícia lê um diário e percebe que Griselda é romântica. A carrasca segue criando ilusões com Roberto. Griselda fala para Patrícia que não se envolve com qualquer um. A moça tem uma ideia. Teresa pede para Luísa procurar Rubens. A insegura deseja preparar um chá. Arthur volta para casa. Ele estranha a presença de Teresa. A descarada exige saber com quem o marido estava. Aida e Mariano ressaltam que eles estão curando as suas feridas. Ele a acaricia. Aurora os observa. Aida conta para Mariano que fez Paulo esquecer Teresa. Ela sente saudades do falecido. Mariano volta a animar Aida. Aurora continua enciumada. Arthur conta para Teresa que estava bebendo. Ela deduz que ele está escondendo algo. Fernando aparece. Arthur insinua que Teresa também esconde segredos. Fernando entra em ação e acoberta o amigo. Ele inventa para Teresa que Arthur estava com os amigos de Sans. Fernando assume a culpa da bebedeira do professor. Martim nota que Aurora está triste. A morena teme decepcionar o namorado. Martim ressalta que não pretende deixar de lutar por Aurora. Ele usa Aida como exemplo. Martim fala para Aurora que todos os problemas têm ao menos uma solução. Martim ressalta que Aurora é o seu milagre. Ele reitera que a morena não escapará de suas garras. Teresa informa Arthur que não engoliu a história de Fernando. Ele volta a enfrentá-la. Arthur encurrala Teresa. Ela recua. Teresa muda de atitude e volta a chorar. Arthur informa a esposa que está bem. Teresa abraça o marido. Arthur decide tomar banho. Teresa percebe que o marido machucou a mão.
Ela sugere que Arthur pare de ter ataques histéricos. Teresa pensa em voz alta e ressalta que descobrirá o que está acontecendo. Fernando também mente para Luísa. Ela ressalta que o namorado não ligou pela manhã. Fernando conta para Luísa que estava se exercitando. Teresa os interrompe. Ela insinua para a cunhada que Fernando só quis ajudar Arthur. Teresa informa aos demais que não perdoará uma infidelidade. Patrícia entrega alguns versos para Johnny. Ele também pega o diário de Griselda. Patrícia relata para Johnny que eles podem ameaçar a carrasca. Arthur agradece a ajuda de Fernando. O bonitão sugere que o professor desabafe. Arthur decide abrir o jogo com Fernando. O professor revela para o bonitão que estava com Paloma. Fernando repreende Arthur. Ele quase tem um troço ao descobrir que o professor transou com Paloma. Esperança conta para Joana que Maíra esteve prestes a desmascará-la. Ela relata para a costureira que Hernan se declarou. O pediatra entra em cena. Hernan ressalta que precisa terminar a conversa com Esperança. Fernando xinga Arthur. Ele ressalta que o professor vai magoar a esposa. Arthur não consegue se explicar para Fernando. O professor informa ao amigo que está furioso. Fernando descobre que Teresa teve relações com Mariano na juventude. O bonitão insinua que Arthur está vivendo no século passado. Fernando relata que o professor foi infiel, diferente de Teresa. Arthur percebe que perdeu a moral. Ele reitera para Fernando que Teresa traiu a sua confiança. Arthur ressalta que não tem coragem de enfrentar a esposa. Fernando segue defendendo Teresa. Ele aumenta a fúria de Arthur. O bonitão sugere que o professor esclareça os seus sentimentos. Arthur olha para uma foto. Teresa procura o marido. Ela informa a Arthur que continua receosa. Teresa relata para o marido que não quer duvidar dele. Arthur fala o mesmo. Teresa decide fazer uma confissão para o marido. Ela revela para Arthur que já transou com Mariano. O professor volta a cuspir fogo. Arthur chacoalha Teresa. Ele ressalta que ela mentiu. A descarada culpa o marido pela situação. Teresa relembra que Arthur a proibiu de namorar. Ele nega. Teresa recorda que Arthur surtou após vê-la com Mariano quando eles ainda não tinham nada. Ele insinua que a esposa é perita em mentir. Teresa rebate as acusações de Arthur. Ele volta a xingá-la. Arthur admite para Teresa que ouviu a conversa dela com Aurora. Ele deseja transformar a vida de Mariano em um inferno. Arthur insinua que Teresa segue amando o Moreno. Mariano informa a Maíra e a Ida que não quer o mal do rival. A perversa conta para a mãe que Teresa brigou com Arthur. Maíra aconselha os jovens. A Ida ressalta para os demais que segue odiando Esperança. O Moreno relata para as damas que Esperança pretende se mudar. Ele ressalta que a Sonsa foi uma vítima das circunstâncias. Maíra reprova o comentário de Mariano. Teresa inventa para o marido que jamais amou o Moreno. Ela ressalta que Arthur era inalcançável. Teresa exige que o marido a entenda. Ela reitera que considerava impossível ter uma relação com ele. Teresa inventa para Arthur que usou Mariano para tentar esquecê-lo. Joana conversa com Regina. A costureira conta para a comadre que os recém-casados estão resolvendo alguns problemas. Regina volta a ressaltar que Teresa não gosta dela. A ambiciosa jura por tudo que é mais sagrado que venera Arthur desde que o conheceu. Ela o informa que se arrepende de ter transado com Mariano. Teresa relembra a declaração de Arthur. A descarada admite para o marido que sentiu medo de perdê-lo. Teresa emociona Arthur. Ela sai de cena. Arthur reflete. Rubens fala para Genoveva que Maíra não pode suspeitar dele. Eles conversam sobre Esperança. Genoveva conta para Rubens que a Sonsa está com outro. O infiel tenta disfarçar o ciúme. Teresa se tranca no quarto. Ela liga para Aurora. Teresa conta para Morena que Arthur escutou a conversa. Aurora se culpa pelo ocorrido. Teresa fala para ela que o seu casamento está desmoronando. Esperança insinua para Hernan que desconfia das intenções dele. Ele a chama de maravilhosa. Hernan ressalta que adora a essência de Esperança.
Ele reitera que ela é doce e boa. Esperança relembra que sempre dava novas oportunidades para Rubens. Hernan pede a Sonsa para vê-lo com outros olhos. Esperança cita as virtudes do pediatra. Hernan tenta beijá-la, mas ela não permite. Luísa percebe que Arthur está bebendo. Ela estimula o irmão a desabafar. Luísa exige que Arthur pare de beber. Hernan admite para a Esperança que não a entende. Ela cita Griselda. Hernan informa a Esperança que é amigo da ginecologista. Ele insinua que a Sonsa tem medo de ser feliz. Hernan confunde Esperança. Ela admite que o pediatra é um grande apoio. Hernan assegura para a Esperança que pode fazê-la esquecer Rubens. Ela discorda. Luísa procura Teresa e a informa que Arthur está péssimo. A descarada decide abandonar o marido. Teresa observa Arthur. Ela o olha com desprezo. Aida pede para Mariano parar de falar com Esperança. Eles se estranham. Aida ressalta que qualquer um manipula Mariano. Eles voltam a divergir sobre Teresa. Aida exige que Mariano a apoie. Ele relembra que cresceu com Esperança. Mariano conta para Aida que Rubens manipulou a Sonsa. Arthur pensa em Teresa. Ele continua depressivo. Arthur relembra a sua conversa com Mariano. Teresa segue na toca. Mariano fala para Aida que não quer destruir a família dela. A perversa exige que o Moreno conte tudo o que sabe. Mariano revela para Aida que Rubens a usou com o pretexto para não se separar de Maíra, alegando que ela tinha problemas com drogas. Teresa tira o copo das mãos de Arthur. Ele ressalta que não está aguentando mais a situação. Arthur é hostil com Teresa. Ela o informa que já contou toda a verdade. Ele ressalta que chorar não vai adiantar nada. Teresa abraça Arthur. Aida sente ódio de Rubens. Mariano sugere que a perversa não guarde rancor no coração. Aida ressalta que Rubens a decepcionou. Ela percebe que a vida não é cor-de-rosa. Teresa insinua para Arthur que pode deixar a mansão. Ela rouba um beijo dele. Teresa se prepara para partir. Arthur decide continuar com a esposa. Eles namoram. Teresa consegue virar o jogo. Rubens pede para Genoveva manipular Aida. A corretora fala para o amante que a perversa precisa continuar distraída, pois assim não descobrirá as falcatruas nos negócios. Esperança conta para Joana que deu um fora em Hernan. A costureira lamenta. Joana ressalta que Esperança precisa de uma proteção masculina. A Sonsa informa a costureira que não pode usar Hernan. Joana reitera que Esperança merece ser feliz. A Sonsa ressalta que precisa tirar Rubens da cabeça. Esperança fala para Joana que está em um beco sem saída. Arthur e Teresa vão para o quarto. No dia seguinte, Martim visita Paloma. Ele percebe que ela está animada. Paloma conta para Martim que realizou um sonho. O advogado não entende nada. Paloma revela para Martim que esteve com Arthur. O advogado sugere que a amiga não tenha esperanças com o professor. Paloma continua disposta a reconquistar Arthur. Ela fala para Martim que sabe o que faz. Arthur e Teresa amanhecem abraçadinhos. Ele exige que a esposa pare de guardar segredos. Ao mesmo tempo, Arthur não conta para Teresa que transou com Paloma. Eles decidem recomeçar a relação. Arthur e Teresa juram amor eterno. Rubens cumprimenta Aida. Ela grita com um pai. Aida ressalta que Rubens não vale nada. Ela reitera que o pai a difamou. Aida dá um tapa na cara de Rubens. Ela ressalta que ele é o pior pai do mundo. Rubens segura Aida. Aurora e Martim voltam para casa de campo. Ele reitera que eles estão sozinhos. Rubens não consegue controlar Aida. Ela sente vergonha de ser filha dele. Aida fala para Rubens que nunca se drogou. Ele insinua para a filha que Esperança está inventando histórias. Rubens tenta colocar Aida contra Mariano. Martim e Aurora decidem transar. Ela fala para ele que está nervosa. Martim pede para Aurora seduzi-lo. Ela o obedece. Rubens ressalta que Aida está caindo no jogo dos rivais. Ela o informa que confia em Mariano. Rubens garante para Aida que mudou. Ele sugere que a filha não encha a cabeça da mãe. Aida corta relações com Rubens. Arthur pede para Teresa não voltar a falar com Mariano.
Ela o acata. Teresa informa a Arthur que fará todas as vontades dele. O professor informa a esposa que eles passarão a dormir no quarto principal. Mariano visita Regina. Ele faz perguntas sobre Teresa. Regina conta para Mariano que nunca mais viu a filha. Ela sugere que o Moreno esqueça Teresa. Aurora e Martim surgem na cama. Ela reitera que gosta do entusiasmo dele. Martim beija o corpo de Aurora. Ele crê que a Morena ainda irá amá-lo. Arthur liga para Paloma. Ele marca um encontro com a loira. Arthur descobre que Fernando quer vê-lo. O professor conta para o bonitão que já fez as pazes com a esposa. Arthur celebra por ter conseguido perdoar Teresa. Ele confessa para Fernando que não sabe mais viver sem a parceira. O bonitão sugere que o professor pare de se atormentar. Fernando insinua para Arthur que Teresa pode ter mais pretendentes. O bonitão sugere que o professor se resolva com Paloma. Luísa pede para Teresa evitar problemas com Arthur. A insegura informa a cunhada que detesta discussões. Teresa informa a Luísa que não voltará a beber. A insegura insinua que a cunhada não está se dando bem com o marido. Teresa sugere que Luísa se case com Fernando. A descarada exige que a cunhada tome as rédeas da relação. Arthur as aborda. Ele vê Teresa tomando pílulas anticoncepcionais. Arthur informa a esposa que está querendo ter um filho novamente. Johnny fala para Patrícia que eles não conseguirão chantagear Griselda. A moça conta os dias para completar 18 anos. Roberto corre atrás de Griselda. A carrasca insinua que o músico não a entende. Griselda fala para Roberto que não gosta de churros. Teresa relembra a Arthur que eles já conversaram. O professor reitera para a esposa que não é um jovenzinho. Teresa não entende o que motiva a mudança do marido. Arthur reitera que quer construir uma família com a esposa. Teresa finge que irá parar de tomar as pílulas. Arthur se livra dos comprimidos. Ele deseja voltar a transar com a esposa. Teresa conta para Arthur que vai visitar Regina. Ele decide acompanhá-la. Teresa recupera as pílulas e toma os comprimidos. Aida desabafa com Genoveva. A perversa reitera que está magoada. Genoveva garante para Aida que Rubens é incapaz de prejudicá-la. A dondoca insinua para a perversa que Teresa encheu a cabeça do marido. A descarada e Arthur visitam Regina. A lavadeira recebe uma foto dos recém-casados. Maíra fala para Genoveva que não suporta a esperança. A corna segue pensando na gravidez. Genoveva exige que Maíra não fofoque com o marido. A corretora admite para a corna que há a possibilidade de a criança ser de Rubens. Maíra não deseja ter um enteado bastardo. Mariano se despede de uma paciente. Rubens enfrenta o Moreno. Mariano ressalta que defenderá a integridade de Esperança. Rubens exige que o Moreno não magoe Aida. Mariano fala para o infiel que não está jogando nenhum jogo. Rubens crê que o Moreno quer dinheiro. Mariano admite para o infiel que pode se casar com Aida. Rubens fica bastante estressado. Teresa come com Regina e Arthur. O professor aprova o tempero da sogra. Teresa deseja dar uma boa notícia para Armando. Ela conta para a mãe que está pensando em ter um filho. Regina se emociona. A lavadeira mostra para Arthur os sapatos que fez para Teresa. O professor sugere que a sogra paparique os netos. Teresa contém a animação da mãe. Arthur decide partir. Teresa fala para o marido que continuará com Regina. Esperança revela para Mariano que Hernan enganou Maíra. A Sonsa exige que o Moreno não conte mais nada para Aida. Esperança comprova que Rubens não presta. Ela decide continuar com a mentira sobre a gravidez. Mariano informa a Esperança que Rubens tem o direito de conhecer o filho. A Sonsa discorda. Mariano insinua que Esperança está magoando Hernan. Martim acorda Aurora. Ela ressalta que ele é muito atencioso. Martim conta a história da sua família para Aurora. Ela relata que ele tem muito valor. Teresa, Regina e Esperança se reúnem. A Sonsa conta para a amiga que dispensou Hernan. Teresa relembra a Esperança que o pediatra tem dinheiro. Ela informa a Sonsa que o amor não é tudo. Teresa insinua para a Esperança que ainda pode se apaixonar por Arthur. A Sonsa volta a sentir
sentir saudades de Rubens. Paloma se perfuma. Arthur aparece. O professor corta relações com a loira. Esperança alimenta Johnny. Rubens os aborda. Johnny entrega as anotações de Griselda para o músico. Roberto sugere que o baixinho não ataque a carrasca. Johnny volta a exigir que o músico distraia Griselda. Roberto sente saudades de Joana. Ele ressalta que Griselda é meiga. Johnny relembra que foi agredido pela carrasca. Paloma não entende a decisão de Arthur. Ele a informa que se reconciliou com Teresa. Paloma fica revoltada. Arthur dá um basta na loira. Paloma volta a se oferecer para ser amante do professor. Ele não aceita. Arthur sugere que Paloma tenha dignidade. Ele a leva às lágrimas. Arthur informa a Paloma que eles não podem ser amigos. Ela o abraça e sofre. Paloma ressalta que Arthur é o amor da sua vida. Teresa encontra Fernando. Ela insinua que o bonitão mentiu para acobertar Arthur. Teresa encurrala Fernando. Mariano pensa em terminar com Aida. Dário insinua que o Moreno está buscando pretextos para dispensar a perversa. Paloma os escuta. Dário ressalta que Mariano sempre pensa em Teresa. O Moreno nega. Dário relembra a Mariano que Teresa o magoou. O Moreno revela para o amigo que transou com uma descarada um dia antes do casamento. Paloma descobre a verdade. Mariano conta para Dário que Teresa combinou de fugir com ele. Paloma sai de cena para não ser descoberta. Teresa ressalta que Fernando não é confiável. Ele reitera que quer a amizade dela. Fernando sugere que Teresa confie no marido. Paloma segue aflita. Martim a aborda. Paloma comunica ao advogado que descobriu algo que fará com que Arthur se divorcie de Teresa. A loira decide usar a informação ao seu favor. Paloma planeja falar com Arthur. Teresa conta para Fernando que os amigos não acobertam o que é errado. O bonitão ressalta que é incapaz de magoá-la. Arthur aparece e os interrompe. Teresa provoca os pretendentes. Fernando conta para Arthur que a ambiciosa está desconfiada. Aurora sente sono. Ela conta para Heitor que estava com Martim. O diretor sugere que a filha descanse. Heitor cumprimenta Martim. O advogado procura Mariano. Aurora exige que Martim seja discreto com Heitor. Teresa leva os seus ursos para o novo quarto. Arthur sugere que a esposa guarde os brinquedos para presentear os filhos. Arthur não entende o motivo da esposa ser tão apegada aos brinquedos. Teresa pensa em Mariano. Ela engana Arthur. Teresa seduz o marido. Aida exige conversar com Esperança. Ela confronta a Sonsa. Teresa fala para Arthur que já marcou hora com o ginecologista. Ela decide acompanhá-la. Arthur recebe uma ligação. Teresa sai para pegar as suas joias. Paloma informa a Arthur que tem algo importante para falar. Ela o alarma. Eles marcam um encontro. Paloma desfruta a situação. Ela ressalta que vai desmascarar Teresa. Esperança oculta a verdade de Aida. A perversa chama a Sonsa de fingida. Aida chacoalha Esperança. A perversa difama Teresa. Esperança defende a amiga. Hernan aparece. Ele beija a Esperança na frente de Aida. Mariano encontra Aurora. Ele a chama para ir à reunião. Martim conta para Mariano que Paloma precisou sair. Aurora os deixa sozinhos. Martim revela para Mariano que não está mais enciumado. Ele crê que Aurora já o ama. Hernan inventa para Aida que é namorado de Esperança. A perversa volta a exigir que a Sonsa deixe a vila. Esperança repreende Hernan pelo beijo. Ele confessa que foi por impulso. Hernan insiste para ter uma chance com Esperança. Ela insinua que deixará de vê-lo. Hernan sugere para a Esperança que eles continuem com a farsa. A Sonsa libera o pediatra de suas obrigações. Regina se confunde e insinua para Joana que Teresa está grávida. Armando aparece. Ele atende o seu novo celular. Armando conta para Regina que ganhou o aparelho no escritório. A lavadeira volta a insinuar que o marido está tendo privilégios. Armando nega. Joana analisa o celular do compadre. Teresa chama Arthur para comer. Ele a informa que tem um compromisso. Arthur não gosta de saber que Teresa irá para o hospital de Heitor. Armando
liga para a filha. Teresa informa ao pai que está planejando a sua gravidez. Johnny visita Nico. Eles conversam sobre os sanduíches de Gemma. Armando procura a agiota. Ele decide quitar as suas dívidas com Gemma. A agiota insinua que Armando está se escorando no genro. Ele pede para Gemma devolver as promissórias. Joana deseja cuidar do bebê de Teresa. A descarada desanima a madrinha. Joana também sugere que Teresa não tome anticoncepcionais. A ambiciosa percebe que já está atrasada. Johnny conversa com Patrícia. Ela teme que Porfírio coloque tudo a perder. Johnny e Patrícia planejam a fuga. Ele deseja presentear a amada. Patrícia fala para Johnny que quer conhecer a sua nova casa. Mariano sugere que Aida faça as pazes com Rubens. Ela o comunica que confrontou Esperança. Aida fala para Mariano que está fazendo de tudo para descobrir a verdade. Ela relata para o Moreno que Esperança a enrolou. Aida volta a deduzir que Teresa está por trás da situação. A descarada escuta. Rubens fala para Maíra que Mariano é do time de Esperança. A corna ressalta que o Moreno faz bem para Aida. Rubens insinua para Aida que Mariano é um aproveitador. A corna descobre que o marido quer se casar com Aida. A perversa volta a discutir com a rival. Teresa sugere que Aida abra os olhos. Mariano intervém. Ele reitera para Aida que Teresa não inventou nada sobre Esperança. A perversa relembra a Mariano que a ambiciosa quer acabar com a raça dela. O Moreno chama os jovens de infantis. Teresa e Aida declaram guerra uma à outra. A perversa tenta enciumar a inimiga. Mariano não joga o jogo de Aida. O Moreno também enxota Teresa. Joana conversa com uma vizinha. Roberto põe um bigode falso. Joana chama o músico de ridículo. Roberto insinua que a costureira gosta de bigodudos. Ele volta a citar Griselda. Joana percebe que o bigode é de Taubaté. Ela ressalta que Roberto não sabe mentir. Aurora conta para Heitor que está ajudando os colegas na emergência. Ele a felicita. Heitor nota que Aurora quer desabafar. Ela conta para o pai que transou com Martim. Joana se desculpa com Roberto. Ele arranca o bigode. Roberto sente fortes dores. Ele apavora Joana. A costureira decide passar pomada na boca de Roberto. Porfírio exige que Griselda pare de ver o pretendente. Ele insinua que ela é uma perdida. Teresa volta a perturbar Mariano. Ela insinua que ele está despeitado. Teresa informa Mariano que Aida não presta. Ele desconversa. Eles criticam Rubens. Teresa insinua para Mariano que Aida é idêntica ao pai. O Moreno relata que a perversa é apenas mimada. Mariano informa a Teresa que está refazendo a sua vida. O Moreno nota que a descarada segue infeliz. Teresa fala para Mariano que Arthur descobriu a verdade sobre eles. Ele a segura. Porfírio informa a Patrícia que já decidiu mandá-la para o internato. Ela se revolta com o avô. Porfírio faz a neta chorar. Patrícia liga para Johnny. Teresa tenta beijar Mariano. Ele ressalta que ela só sabe fazer promessas vazias. Teresa informa a Mariano que foi perdoada por Arthur. O Moreno reitera que o professor é muito tolo. Mariano supõe que Teresa enganou o marido. Joana cuida de Roberto. Ele a excita. Roberto crê que Joana o ama. Ela sugere que ele vá atrás de Griselda. Roberto volta a falar sobre os filhos. Joana insinua que o músico não serve para ser um bom marido. Roberto chama a costureira de interesseira. Joana sofre. Ela fala sozinha e reitera que não pode ter filhos. Mariano supõe que Teresa não falou a verdade sobre a transa pré-casamento. Ele a chama de manipuladora. Teresa informa a Mariano que Arthur é capaz de matá-la. O Moreno reitera que a descarada só o prejudica. Teresa fala para Mariano que o ama. Ele ressalta que ela age como uma qualquer. Mariano insinua que Teresa usa a beleza para provocar os demais. O Moreno acaricia a ambiciosa. Mariano relata para Teresa que ela não serve nem para diversão. Ele desperta a fúria dela. Mariano informa a Teresa que terá uma relação séria com Aida. Paloma desce do carro. Ela acena para Arthur. Paloma atravessa a rua. Um carro choca contra ela. Paloma é atropelada. Arthur reage chocado. Paloma chega na emergência. Arthur a acompanha. Aurora relembra a Heitor que já cresceu. Ele chora.
Aurora reitera para Heitor que tentará esquecer Mariano. O diretor informa a filha que irá apoiá-la. Heitor deseja que Aurora seja feliz. Eles se abraçam. Heitor recebe uma ligação. Ele descobre que Paloma sofreu um acidente. No hospital, Teresa encontra Arthur e questiona o marido. Ela deduz que o professor estava com Paloma. Ele despista a esposa. Teresa insinua para Arthur que está torcendo pela recuperação de Paloma. Aurora e Mariano entram em ação. Ela resolve dar a notícia para Martim. Teresa deseja saber como Paloma se acidentou. Arthur descobre que a loira acordou e quer vê-lo. Teresa abraça Mariano. Ela pede para ele salvar Paloma. Teresa sorri. Paloma volta a se declarar para Arthur. Mariano pede para a loira não falar. Paloma exige que Arthur cuide da fundação. O professor faz uma promessa para a loira. Mariano expulsa Arthur do quarto. Paloma sente fortes dores. Mariano tenta acalmá-la. O moreno sai para pedir ajuda. Teresa invade o quarto. Ela insinua que Paloma é uma qualquer. A loira desmascara Teresa. A descarada segura Paloma. Teresa ameaça a rival. Paloma joga na cara da inimiga que passou a noite com Arthur. Teresa se revolta. Paloma dá os seus últimos suspiros. Ela morre. Teresa se desespera. Ela sai de cena. Armando conta para Regina que quitou as suas dívidas com Gema. A lavadeira reage contente. Armando conta para Regina que também recuperou as promissórias. Ele informa a esposa que eles não vão mais perder os bens. Armando e Regina rasgam os papéis. Heitor tenta reanimar Paloma. Teresa segue chocada com a morte da rival. Mariano reaparece. Ele informa aos demais que Paloma morreu. Arthur e Aurora sofrem. Mariano abraça a morena. Arthur chora. Teresa fica incomodada com a situação. Ela decide consolar o marido. Rubens consegue colocar Maíra contra Mariano. A corna decide afastar a filha do moreno. Rubens e Maíra tramam contra Mariano. Eles ressaltam que mimaram a Ida. Rubens reitera para Maíra que eles não terão mais problemas. Esperança fala para Johnny que o noivo porteiro da vila trabalha mal. Ela reitera para o irmão que quer deixar o cortiço. Esperança informa a Johnny que deseja evitar problemas com a Ida. O baixinho planeja morar com Patrícia. Esperança desestimula o irmão. Ela sai para trabalhar. Teresa sente pena de Aurora. A morena ressalta que Martim vai sofrer. Teresa fala para Aurora que não deseja a morte de ninguém. Ela relembra a partida de Rosa. Teresa deixa escapar para Aurora que estava perto de Paloma na hora do falecimento. Joana crê que levou um bolo de Heitor. Regina tranquiliza a comadre. A lavadeira insinua que Joana está buscando pretextos para dispensar Heitor. Teresa mente para Aurora. A ambiciosa também relembra a morte de Paulo. Teresa confessa para Aurora que está muito afetada. A morena crê que a descarada tem um bom coração. Martim chega no hospital. Aurora conta para o namorado que Paloma fez a grande viagem. Martim fica arrasado. Joana recebe uma visita. Heitor aparece. Joana é hostil com o namorado. Martim decide procurar Florência. Teresa volta a dissimular diante de Arthur. Ela o informa que Martim vai resolver os trâmites do funeral. Teresa exige que Arthur conte toda a verdade. Joana tenta terminar com Heitor. Ele a informa que uma amiga faleceu. Joana pede perdão para Heitor. Arthur exige que Teresa não faça escândalos. Ela recua em sua postura. Teresa volta a ressaltar que Arthur estava com Paloma. Ela se sente preterida pelo marido. Arthur fala para Teresa que nunca irá largá-la. A ambiciosa fica aliviada. A Ida ressalta que Teresa tem muita sorte. Ela insinua que Paloma foi uma tola por morrer. A Ida decide ir ao velório. Maíra informa aos demais que quer descansar. Heitor cita o nome de Paloma. Joana descobre que a morta é a rival de Teresa. A costureira fala para Heitor que Paloma nunca suportou a rival. A Ida informa a Rubens que ainda não o perdoou. Ela o comunica que voltou a procurar Esperança. A Ida fala para Rubens que Teresa o difamou. Ele volta a pedir perdão à filha. Rubens propõe a Aida que eles trabalhem juntos. Ela segue fria. A Ida conta para Rubens que viu Esperança beijando o outro. Arthur percebe que o seu ciclo com Paloma
se encerrou. Teresa contém a sua alegria. Ela permite que Arthur vá ao velório. Martim não consegue parar de chorar. Aurora sugere que o namorado seja forte. Eles sentem pena das crianças. Martim decide continuar a fundação. Aurora o relembra que sabe o que é não ter uma mãe. Teresa tira o paletó de Arthur. Ela ressalta que nunca teve uma relação cordial com Paloma. Arthur crê que Teresa é compreensiva. Ela reitera que não quer ver o marido triste. Teresa beija Arthur. Ela fala para o marido que não vive sem ele. Teresa faz uma massagem em Arthur. Ela o seduz. Eles transam. No dia seguinte, Joana aborda Teresa. A costureira ressalta que Arthur está arrasado. Teresa sente prazer ao ressaltar que Paloma não voltará a incomodá-la. Ela impressiona Joana. Teresa conta para a madrinha que Arthur não foi ao funeral. O professor lê o livro Lua Turquesa. Ele revê a dedicatória de Paloma. Joana informa a Teresa que a loira não conseguiu destruí-la. A descarada deseja que Paloma queime no fogo do inferno. Joana cala Teresa. Fernando visita Arthur. O professor admite para o amigo que está sofrendo. Arthur conta para Fernando que Paloma queria falar algo importante. O bonitão insinua que o professor planejava transformar a loira em sua amante. Fernando ressalta que Paloma só buscava pretextos para ver Arthur. O professor não pensa o mesmo. Fernando insinua que Arthur segue gostando de Paloma. O professor nega. Aida e Mariano também apoiam Martim. O advogado ressalta que Paloma fez um testamento. Aida deseja saber para quem a loira deixou parte das ações do projeto. Luísa e Teresa conversam sobre Arthur. A insegura garante para a cunhada que o professor enterrou o passado. Teresa informa a Luísa que falou com Paloma. Ela pede discrição à cunhada. Teresa revela para Aida que Arthur passou a noite com Paloma. A insegura insinua para a descarada que a loira blefou. Teresa proíbe Luísa de abrir o bico. Arthur deseja beber. Ele conta para Fernando que Teresa está desconfiada. Arthur revela para o amigo que a esposa jamais irá perdoá-lo. Teresa escuta parte da conversa e confronta o marido. Aida e Maíra fofocam sobre o velório. A corna sugere que a filha deixe de ver Mariano. Aida ignora a mãe. Maíra fala para a perversa que Mariano é cercado por péssimas companhias. Aida confessa para a mãe que gosta de provocar Teresa. Maíra teme que a filha se case com Mariano. Aida informa a mãe que só quer se vingar de Teresa. A perversa descobre que Mariano confrontou Rubens. Teresa coloca Arthur contra a parede. Ele a informa que quer cuidar da fundação. Teresa finge acreditar na versão de Arthur. Ela fala para o marido que também cuidará das crianças desamparadas. Mariano informa a Aurora que eles devem honrar a memória de Paloma. O Moreno sugere que a amiga descanse. Mariano se despede de Aurora. Aida visita o Moreno. A perversa crê que Mariano quer se casar com ela. O Moreno informa a Aida que Rubens o chamou de interesseiro. Mariano e a perversa decidem não se afastar. Rubens procura Esperança. Ele a proíbe de ficar com outro. Eles discutem. Rubens jura amor eterno a Esperança. Ela gargalha. Esperança relembra que Rubens a humilhou. Ela reitera para o infiel que não quer saber dele. Rubens fala para a Esperança que não consegue esquecê-la. Rubens informa a Esperança que pode abandonar Maíra. Johnny fala para Nico que precisa de um quarto para alugar. O baixinho ressalta que Porfírio segue torturando Patrícia. Nico oferece o seu apartamento para Johnny. Rubens fala para a Esperança que não é feliz com Maíra. A Sonsa confessa para o infiel que não quer prejudicá-lo. Rubens comove Esperança. Ele a beija. Hernan os vê. Esperança empurra Rubens. O infiel continua disposto a reatar com a Sonsa. Teresa volta a perturbar Mariano. Ela o informa que o destino quer uni-los. Teresa comunica a Mariano que também trabalha na fundação. Rubens deseja saber quem será o novo sócio. Amadeu o aborda. Rubens descobre que foi feita uma auditoria. Amadeu acusa o infiel de ter desfalcado a empresa de Maíra. Teresa comenta com Mariano que cuidará de muitos projetos. Aida aparece e agarra o Moreno. Eles voltam a enciumar Teresa. A ambiciosa cospe fogo. Teresa surge no corredor do hospital e segue desolada. A pediatra fala para o diretor que é uma idiota. Hernan revela
fala para Heitor que levou um fora da amada. Ele teme que Esperança reate com Rubens. Heitor sugere que Hernan saia de cena. O pediatra decide ficar um tempo fora da capital. Esperança fala com o filho e ressalta que está confusa. Teresa também perturba a Sonsa. Heitor inscreve Hernan em um congresso. O pediatra agradece a ajuda de Heitor. Heitor fala para Hernan que ainda não sacramentou o seu divórcio. O pediatra insinua para o diretor que Joana não vai querer se casar. Heitor comenta com Hernan que Aurora adora a costureira. Teresa insinua para a Esperança que tirou as pedras do caminho. A descarada admite para a amiga que ama Mariano. Elas detonam a ida. Teresa vê a rival. Ela faz Aida descobrir que Esperança está com 3 meses de gravidez. Aida confronta a Esperança. Teresa defende a amiga. A descarada inventa para Aida que o pai do filho de Esperança é Hernan. A Sonsa confirma. Aida volta a chacoalhar Esperança. Teresa intervém. Aida exige que Esperança saia da cidade. Teresa desfruta a fúria da rival. Amadeu informa a Rubens que o desfalque é de 45 milhões. O infiel despista o contador. Amadeu ressalta que Rubens pode ser preso. Ele planeja delatar o infiel. Rubens exige que Amadeu o ajude. O contador ressalta que não será cúmplice do tabelião. Amadeu decide se demitir. Aida insinua que Esperança não tem dignidade. A Sonsa sofre. Teresa pede para a Esperança entrar em ação. A Sonsa ressalta que não quer envolver Hernan em seus problemas. Teresa exige que Esperança fale a verdade para os algozes. Mariano descobre que Hernan foi para um congresso. Aida regressa. Ela questiona Mariano sobre a gravidez de Esperança, percebendo que ele sabia de tudo. A perversa ressalta que o Moreno sempre engana. Esperança e Teresa entram em cena. Elas voltam a assegurar para Aida que o filho é de Hernan. Mariano fala para a perversa que o pediatra ama a Esperança. Aida ressalta que as pobretonas têm sorte, pois sempre se casam com os ricaços. Mariano tenta acalmar os ânimos. Esperança fica estressada e dá um basta em Aida. A Sonsa informa a perversa que não é uma perdida. Esperança ressalta que não aceitará novas humilhações. Teresa ofende Aida. Mariano exige que a perversa deixe Esperança em paz. A Sonsa informa a Aida que irá procurar Maíra caso continue sendo humilhada. Rubens tenta subornar Amadeu. Ele manipula o contador. Rubens fala para Amadeu que pode destruí-lo. Aida informa para Mariano que não é boba. Ela ressalta que merece saber a verdade. Aida coloca Mariano contra a parede. Ela proíbe o Moreno de falar com Esperança. Teresa informa a Sonsa que Mariano não sabe mentir. A descarada sugere que Esperança fique com Rubens. A Sonsa conta para a amiga que voltou a ser procurada pelo infiel. Teresa não contém a sua alegria. Mariano tenta se impor diante de Aida. A perversa ressalta que Esperança só a prejudica. Aida insinua que Mariano quer ficar bem com Hernan. Ela reitera que jamais conviverá com Esperança. Aida exige que Mariano a esqueça. Esperança pede discrição a Teresa. A ambiciosa finge apoiá-la. Esperança ressalta que não quer a desgraça de ninguém. Teresa obriga a Sonsa a pensar na proposta de Rubens. Aida conta para Genoveva que Esperança está grávida. A Dondoca admite para a perversa que já sabia da gravidez. Aida relata o tempo da gestação para Genoveva. A Dondoca exige que a perversa não conte para Rubens. Genoveva sugere que Aida se reconcilie com o pai. Aurora e Teresa comentam que Martim e Arthur seguem depressivos. A descarada deseja se dar bem com um advogado. Aurora fala para Teresa que Martim a faz feliz. A Morena confessa para as amigas que transou com o namorado. A Aurora surpreende Teresa. A ambiciosa insinua que a Morena ama Mariano. A Aurora desconversa. Arthur conta para Martim que pretende assumir o controle da fundação. O advogado teme a reação de Teresa. Martim informa a Arthur que ele precisa estar presente na leitura do testamento. Mariano revela para a Esperança que Hernan saiu do país. Luísa nota que Fernando está sério. Eles sentem pena de Arthur. Luísa tenta consolar o irmão. Ela sugere que Arthur não se meta na fundação. Luísa insinua que Paloma não deixa de causar problemas. Ela exige que Arthur preserve o seu casamento com Teresa. O professor informa a irmã que já conversou com a esposa. Luísa segue indignada ao perceber que Arthur segue gostando de Paloma. Ele a informa que está pensando nas crianças. Rubens sugere que Maíra não permita que Aida assuma
o controle das empresas. Ele insinua para a esposa que Mariano pode roubar tudo. Rubens sugere que Aida nomeie Amadeu como seu administrador. Arthur conta para os demais que está incluído no testamento de Paloma. Arthur a convida para jantar. Ela aceita. Luísa volta a temer que Paloma coloque o casamento de Arthur a perder. Ela relata para Fernando que a loira inventou ter dormido com Arthur. Luísa insinua para o bonitão que não acredita em Paloma. Fernando mente para a namorada. No dia seguinte, Aida decide se reconciliar com Rubens. Ela pede para o pai não forçar a barra. Amadeu visita Arthur. O contador fala para o professor que tem um grave problema. Teresa os observa. Amadeu revela para Arthur que descobriu uma fraude milionária. Teresa escuta. Arthur sugere que Amadeu denuncie o cliente, sem saber que o contador está falando de Rubens. Patrícia insinua que Griselda vai perder o emprego. Ela alarma a carrasca. Teresa aborda Amadeu. Ela é amável com o contador. Amadeu informa a Teresa que está atrasado para falar com Rubens. Ela oferece uma carona para ele. Regina descobre que Paloma morreu. Ela volta a sugerir que Joana termine com Heitor. A costureira relembra a Regina que Roberto tem namorada. A lavadeira sugere que a comadre lute pelo que quer. Regina obriga Joana a tomar uma decisão. A lavadeira insinua que a comadre está idêntica a Teresa. Amadeu reencontra Rubens. O infiel faz uma oferta tentadora para o contador. Teresa segue bisbilhotando. Rubens oferece proteção a Amadeu. Teresa descobre a fraude. Amadeu dobra a proposta de Rubens. O infiel é obrigado a ceder. Griselda fala para Roberto que pode ficar desabrigada. Ela deseja morar com ele. Roberto volta a enganar Griselda. Ele relembra que precisa ajudar Johnny. Griselda planeja o seu casamento com Roberto. Ele fala sozinho. Martim e Arthur se reúnem. Começa a leitura do testamento de Paloma. Martim herda as ações da loira no projeto. Paloma também deixa casas para Florência. Arthur descobre que será o diretor da fundação e herdeiro universal de toda a fortuna da loira. Teresa encara Rubens. Ela decide abrir o jogo com o infiel. Teresa confunde Rubens. Ela revela para ele que Esperança está grávida. Arthur não entende a decisão de Paloma. Ele recebe uma carta que foi escrita pela loira. Martim sugere que Aurora leia o bilhete. O namorado de Aurora também recebe uma carta. Rubens fica chocado com a revelação de Teresa. Ele deduz que é o pai do filho de Esperança. Teresa fala para Rubens que Aida pensa que a criança é de outro. O infiel exige saber quem é o pretendente de Esperança. Rubens segue furioso. Teresa informa ao tabelião que Esperança tem uma relação com Hernan. Mariano conta para Ramon que foi dispensado por Aida. O trabalhador sugere que o filho entenda a perversa. Ramon supõe que Mariano não esqueceu Teresa. Armando os escuta. O idoso volta a exigir que Mariano deixe Teresa em paz. Ramon e Armando discutem. Mariano insinua para o idoso que não deixará de lutar pelo que quer. Ramon sugere que Armando controle a filha, pois Teresa não para de procurar o moreno. A descarada informa a Rubens que Esperança ainda o ama. Teresa sugere que o infiel mude de tática com a sonsa. Ela informa a Rubens que a criança merece uma boa pensão. Teresa exige que o tabelião não a delate para a Esperança. Ela se despede de Rubens. Arthur lê a carta de Paloma. No bilhete, ela reitera que o professor foi o seu grande amor. Paloma ressalta que confia em Arthur. Ela crê que as crianças animarão o professor. Arthur ressalta que Paloma está ao lado do filho. Johnny sugere que Roberto prove o sanduíche de gema. Joana se esconde. Roberto conta para Johnny que falou de casamento com Griselda. Joana fica arrasada. Genoveva amaldiçoa a Esperança. Ela ressalta que Rubens sempre quis ter um menino. Genoveva fala com um retrato de Paulo. Ela sente saudades do filho. Maíra visita Genoveva. Ela pede um conselho para Dondoca. Genoveva inventa para Maíra que Mariano é um golpista. A Dondoca sugere que a Corda nomeie alguém de confiança para gerir as finanças.
juntas. Regina vê Joana chorando. A costureira conta para a lavadeira que Roberto quer ir para o altar com Griselda. Regina abraça Joana. A costureira deduz que perdeu o amado. Joana comenta com Regina que Roberto é um desgraçado, que só pensa em procriar. Johnny exige que o músico não termine com Griselda. Roberto ressalta que não quer magoar a carrasca. Johnny fala para o músico que está prestes a fugir com Paloma. Ele informa a Roberto que só precisa de mais alguns dias para resolver a situação. Esperança anda pela rua e vê Nico. Ela anota a placa da moto do meliante. Arthur pensa em rasgar a carta de Paloma, mas desiste. Ele guarda o bilhete. Teresa reaparece. Ela insinua que Paloma tinha muitas considerações com Arthur. O professor revela para a esposa que herdou toda a fortuna da loira. Teresa gosta da notícia e sugere que o marido comece a trabalhar. A ambiciosa pensa em usar a fortuna para outros fins. Teresa banca a digna diante de Arthur. A descarada pensa em voz alta e ressalta que o dinheiro será dela. Esperança fala para Mariano que eles devem se afastar. O Moreno lamenta. Esperança informa a Mariano que está arcando com as consequências de seus atos. Ela sugere que o Moreno seja feliz. Esperança pede para Mariano lutar por Aida. Ela o comunica que viu Nico. Esperança decide entregar o número da placa da moto do meliante para Mariano. Teresa conta para Arthur que vai assumir um projeto na fundação. Joana os interrompe. Teresa fofoca com a madrinha. Ela revela para Joana que Arthur está multimilionário. Teresa insinua para a madrinha que Paloma não especificou que o dinheiro seria somente para a fundação. Ela relata para Joana que as crianças devem estudar e trabalhar. Teresa nota que a madrinha segue chorosa. Joana conta para a afilhada que Roberto já se decidiu por Griselda. Teresa relembra que a madrinha tem uma relação com Heitor. A descarada ressalta que Joana viverá como uma rainha. Teresa não se importa com as lamúrias da madrinha. Joana suspira por Roberto. Ela informa a Teresa que nunca será feliz com Heitor. A ambiciosa pensa em Mariano e volta a sofrer. Mariano visita Aida. Ela tenta enxotá-lo. Aida ressalta que não perdoará Mariano. Ele a desconhece. Aida insinua que Mariano joga o jogo de Esperança. Ele a chama de infantil e decide ir embora. Maíra fala com a filha. Aida informa a mãe que já não quer saber de Mariano. Maíra percebe que a perversa gosta do Moreno. Aida confirma, mas reitera que não suportará as pobretonas. Rubens aborda Esperança. Ele a confronta sobre a gravidez. Esperança inventa para Rubens que o filho não é dele. Ele insinua que a Sonsa o traiu. Esperança fala para Rubens que a criança é apenas dela. O tabelião comprova que o filho é dele. Esperança decide falar a verdade para Rubens. Ele a abraça. Mariano visita Genoveva. Ele entrega o número da placa da moto de Nico para a Dondoca. Genoveva decide agir. Ela agradece a ajuda de Mariano. Rubens relata para a Esperança que quer um menino. Ele relembra que não gostou de conhecer Aida. Rubens fala para a Esperança que deseja criar o filho. Ele a informa que não está disposto a perder a fortuna. Esperança fala para Rubens que não liga para o dinheiro. Ele reage desconfiado. Esperança informa a Rubens que não é interesseira. Ela admite que ainda o ama. Mariano se despede de Genoveva. A Dondoca liga para Rubens. Ele tenta despistá-la. Genoveva marca um encontro com Rubens. Esperança informa ao infiel que ouviu a voz da corretora. Ela se estressa e dá um fora em Rubens. Aurora come com Martim. Eles temem que Teresa tenha um ataque de fúria. Martim conta para Aurora que terá muito trabalho. Ele a informa que ficará de olho nas movimentações financeiras da fundação. Martim conta para Aurora que Paloma desconfiou de Teresa até o último momento. Ele insinua para a Morena que a ambiciosa é manipuladora. Aurora segue crendo na bondade de Teresa. Armando trabalha com Arthur. O idoso conta para o genro que não deve mais nada a Gema. Arthur reitera para Armando que detesta Mariano. O idoso conta para o genro que cortou relações com o Moreno. Armando revela para Arthur que Mariano terminou com Aida. Teresa exige que Joana não termine com Heitor. A costureira continua aflita. Esperança regressa. A Sonsa conta para Teresa que Rubens descobriu a verdade. Esperança informa a amiga que não suportará a vida de mulherengo do infiel. Teresa sugere que
que a Sonsa manipule Rubens. Esperança conta para as demais que entregou o número da placa da moto de Nico para Mariano. Teresa detesta a notícia. Aida e Genoveva desejam confrontar Nico. Teresa insinua para Joana e Esperança que o meliante é perigoso. A Sonsa ressalta que não foi vista por Nico. Joana reitera que a morte de Paulo não pode ficar impune. Teresa ressalta que não colocará em risco a sua segurança. Aida desabafa com Genoveva. A Dondoca percebe que a perversa caiu na própria armadilha. Aida informa a Genoveva que só ficará com Mariano caso consiga colocá-lo a seu mercê. Rubens aparece e conta para as vilãs que o nome verdadeiro de Nico é Rodolfo Mendes Lopes. Johnny visita Patrícia. Ela o apresenta. Johnny insinua para Patrícia que já tem onde escondê-la. A moça combina a sua fuga com o amado. Martim visita Arthur. O advogado informa ao professor que Paloma sempre foi intuitiva. Arthur deseja seguir as ordens da loira. Martim conta para o professor que já conversou com as crianças. Arthur informa ao advogado que todos os desejos de Paloma devem ser realizados. Eles entram em um acordo. Roberto admite para Griselda que não quer se casar. A Carrasca insinua que o músico foi apenas uma ilusão. Griselda termina com Roberto. Esperança confessa para Teresa que Rubens a surpreendeu. A descarada reitera que a criança merece todos os luxos possíveis. Teresa sugere que Esperança se livre das rivais. Ela conta para a amiga que também terá o dinheiro de Paloma. Teresa informa a Esperança que terá encontros com Mariano na fundação. O Moreno e Arthur se enfrentam. O professor fala para Mariano que eles não conseguirão trabalhar juntos. Arthur despede o Moreno da fundação. Mariano insinua que o professor está abusando do poder. Arthur ressalta que o Moreno não sabe perder. Mariano volta a deduzir que o professor segue inseguro. Eles discutem. Mariano insinua para Arthur que seguirá atrás de Teresa. O professor o segura. Teresa percebe que falou demais e despista a Esperança. Ela segue desfrutando a morte de Paloma. Teresa informa a Esperança que sempre fala o que pensa. Ela continua com ciúmes da defunta. Teresa fala para a Esperança que Arthur é um felizardo por tê-la. A Sonsa insinua que a amiga está com ciúmes do marido. Mariano relembra a Arthur que eles tinham dado uma trégua. O professor não recua em sua decisão. Eles desejam que Aurora assuma a alta pediatria da fundação. Mariano insinua que Arthur está prejudicando as crianças carentes. Aurora massageia Heitor. O diretor insinua para a filha que quer se casar com Joana. Ele teme que Aurora não goste da ideia. A Morena reitera que não deseja ver o pai sozinho. Aurora relembra a Heitor que adora Joana. Esperança decide descansar. Teresa liga para Nico. Ela o chama de idiota. Nico fala para Teresa que precisa continuar com o negócio. A descarada exige que o meliante se esconda. Nico decide mudar de número. Armando visita Teresa e a acusa de ter procurado Mariano. Arthur propõe que Aurora cuide da ala pediatra da fundação. Ele a comunica que não quer trabalhar com Mariano. Aurora rejeita a oferta de Arthur. Teresa inventa para Armando que só pediu para Mariano deixá-la em paz. O idoso exige que a filha respeite o marido. Teresa conta para Armando que está contendo a sua fúria, pois Arthur está realizando todos os desejos de Paloma. O idoso crê que o professor não valoriza a esposa. Armando fala para Teresa que sempre a receberá em sua casa. Ela agradece o apoio do pai. Armando conta para Teresa que é admirado por todos no escritório. Ela sente orgulho do pai. Aurora segue irritada. Ela conta para Martim que renunciou à fundação, pois Arthur foi injusto com Mariano. O advogado não entende nada. Aurora informa a Martim que Mariano faz um excelente trabalho. O advogado crê que a namorada tem capacidade para assumir o projeto. Aurora desmente Martim. O advogado admite que Arthur agiu mal. Roberto entrega sua roupa para Regina. Ela o questiona sobre o casamento. Roberto relembra a Regina que Joana o despreza. Ele comunica à lavadeira que terminou com Griselda. Regina sugere que Roberto volte a se declarar para Joana. Heitor vai à casa de Arthur. Joana fica atenta. Arthur pede para Heitor assinar alguns documentos referentes ao divórcio. Joana descobre que o namorado ainda é casado. Ela confronta Heitor. O diretor e Arthur reagem atônitos.
A Aurora conta para Mariano que também renunciou à fundação. Ela ressalta que não suporta injustiças. Mariano conta para Aurora que Teresa fará parte da fundação. O Moreno sugere que a amiga não se sacrifique por ele. A Aurora fala para Mariano que admira Martim. Arthur sai. Heitor tenta se explicar para Joana. Ele garante para ela que não tem compromissos. Joana ressalta que Heitor escondeu a verdade. Ela insulta o diretor. Joana reitera que Heitor não foi honesto. Ela relata que o diretor não confiou nela. Joana grita com Heitor. Ela o expulsa da mansão. Joana desabafa. Arthur tenta ampará-la. Joana percebe que o professor também sabia da verdade. Ela crê que Teresa ajudou a esconder o segredo. Arthur desmente Joana. Ela reitera que jamais perdoará os mentirosos. Aida conta para Mariano que Nico está sendo procurado pela polícia. Ela deseja encontrar quem viu o meliante. Aida volta a pressionar Mariano. Ele revela para a perversa que Esperança viu Nico. Aurora fofoca com Teresa. A descarada descobre que Arthur demitiu Mariano. Aurora culpa Teresa pela situação. A ambiciosa estranha a fúria da amiga. Aurora sugere que Teresa deixe a fundação. A descarada decide ajudar Mariano. O Moreno conta para a Esperança que Aida não quis vê-la. Mariano conta para a Sonsa que Maíra acabará descobrindo a verdade. Arthur pede para Martim não se meter em suas decisões. O advogado informa ao professor que Paloma admirava Mariano. Martim chama Arthur de antiético. O advogado insinua que o professor está pensando apenas em si mesmo. Aurora e Teresa chegam na mansão. Roberto reaparece. Teresa é hostil com um músico. Ela recebe a ligação de Armando. Roberto confessa para Aurora que queria conquistar Joana. A Morena conta para o músico que Heitor pretende se casar com a costureira. Joana fala para Regina que o diretor não merece a menor consideração. Ela se sente mal por ter ficado com um cara casado. Regina estranha a situação. Ela relata para Joana que a Aurora não convive com a mãe. A costureira fica arrependida por não ter deixado Heitor se explicar. Joana fala para Regina que o diretor não merece a menor consideração. Ela se sente mal por ter ficado com um cara casado. Regina estranha a situação. Ela relata para Joana que a Aurora não convive com a mãe. A costureira fica arrependida por não ter deixado Heitor se explicar. Teresa vai ao escritório e começa a brigar com Arthur. Ela ressalta que o ciúme do marido está doentio. Teresa fala para Arthur que precisa protegê-lo dele mesmo. Ela o informa que eles vão cair na boca do povo. Teresa insinua que Arthur não confia nela. Ele reitera que Mariano é insistente. Teresa informa a Arthur que tem motivos para detestá-lo. Ela o acusa de ter transado com Paloma. Armando dá sabonetes para Regina. Ela sugere que o marido não aceite presentes dos demais. Armando conta para Regina que chamou a atenção de Mariano. Teresa fala para Arthur que sobre a verdade por Paloma. Ela percebe que a loira não mentiu. Teresa ressalta que Paloma destruiu a sua vida. Ela chora e encurrala Arthur. Fernando aborda o amigo. O bonitão descobre que Teresa descobriu tudo. Luísa os escuta. Ela também descobre que Arthur traiu a esposa. Aurora ressalta que Martim é bastante justo e íntegro. Ele a informa que já está seguro do amor dela. Aurora e Martim namoram. Luísa briga com Arthur. Teresa segue saltitante. Fernando entra em seu apartamento. Ele recebe uma visita. Fernando fica surpreso ao ver Teresa. Ela fala para ele que está muito triste. Teresa comove o bonitão. Ela abraça Fernando. Teresa desabafa com Fernando. Ela insinua para ele que quer deixar Arthur. Fernando pede para Teresa parar de chorar. Ela ressalta que está desamparada. Fernando volta a abraçar Teresa. Ela reitera que Arthur destruiu o seu coração. Teresa insinua para Fernando que não é forte. Esperança percebe que Mariano sente ciúmes de Aurora. Ele informa que foi um tolo por não ter dado caso à Morena. Esperança sente pena de Mariano. Ele ressalta que já perdeu Aurora. Esperança questiona Mariano sobre a ida.
O Moreno sente saudades da perversa. Fernando exalta a força de Teresa. Ela segue dissimulando para enganar o bonitão. Fernando decide dar água para Teresa. Ela pede discrição ao bonitão. Teresa sorri ao perceber que Fernando está aos seus pés. Luísa insinua que Arthur não tem moral para reclamar de Mariano. A insegura ressalta que o irmão virou outra pessoa. Arthur conta para Luísa que estava magoado com a mentira de Teresa. A insegura exige que o irmão confie na esposa. Maíra teme que Aida volte a ficar depressiva. A perversa segue triste com a ausência de Mariano. Maíra sugere que Aida conheça novas pessoas e saia para se divertir. Ela deseja viajar com a filha. Aida e Maíra conversam sobre a gravidez de Esperança. A corna crê que o filho é de Hernan. Aida desconfia da verdade. Luísa exige que Arthur se reconcilie com Teresa. Ela sugere que o irmão deixe de ser ciumento. Teresa liga para Luísa. Ela comunica à insegura que saiu de casa. Teresa fala para Luísa que não quer ver Arthur. A descarada relata para a cunhada que está sem rumo. Luísa informa a Teresa que Arthur a ama. A ambiciosa não pensa o mesmo. Fernando regressa. Teresa não conta para a cunhada que está com o bonitão. Luísa se declara para a amiga. Fernando acende o abajur. Luísa fala para Arthur que Paloma sempre quis prejudicar Teresa. A insegura sugere que o irmão conte tudo para a esposa. Luísa revela para Arthur que não perdoaria uma infidelidade. Teresa se molha. Fernando tenta ajudá-la. Surge um clima entre eles. Mariano agradece o apoio de Martim. Heitor conta para Aurora que Joana descobriu a verdade. O diretor segue arrasado. Aurora sugere que Heitor volte a procurar Joana. A costureira arruma a casa. Regina decide dar uma boa notícia para Joana. A lavadeira conta para a comadre que Roberto não vai se casar com Griselda. Regina sugere que Joana conte a Roberto que não pode ter filhos. Roberto desabafa com Johnny. O músico crê que perdeu Joana para sempre. Teresa veste a camisa de Fernando. Ele tenta disfarçar a sua excitação. Teresa admite para Fernando que conversou com Luísa. O bonitão se aflige. Teresa fala para Fernando que não o delatou. Ela toca na boca dele. Mariano percebe que Aurora está triste. Ela nota o mesmo sobre ele. Mariano conta para Aurora que perdeu muito por culpa dela. Ela o aconselha. Ele decide voltar para o plantão. Aurora liga para Aida. Elas conversam sobre Mariano. Aurora relata o problema do Moreno para Aida. Teresa telefona para a Morena. Ela deixa um recado na caixa postal de Aurora. Teresa se deita no sofá. Fernando a admira.